Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente em seu coração, porque Deus é assim, Ele é fiel e Ele se revela através da sua poderosa e maravilhosa palavra. Do versículo 1 até o 13, nós vamos falar a respeito da transfiguração de Jesus. Vamos ler. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que és mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Versículo 13. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Versículo 14 até o 21, a cura do menino possesso. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus o demônio, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Existe trabalho de libertação que a pessoa precisa, o cristão precisa estar em consagração. Deve estar com a vida no altar, uma vida de oração, meditação na palavra e também uma consagração incluindo o jejum. Não só o jejum de abstinência de alimento, mas o jejum com um propósito. Você vai fazer abstinência de alimento por um período, por uma data, fazendo um propósito específico, porque aí sim é jejum. 22 a 23, Jesus prediz novamente seu martírio. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus estava o tempo todo pontuando que ele seria levado para o madeiro. Do 24 até o 27, que é o último versículo, Jesus paga o imposto secular. Então vamos lá. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro. Aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram:
o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou censos, dos seus filhos ou dos seus alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo então livres os filhos. Disse-lhe Pedro, eu vou repetir porque eu li aqui de forma errada. Disse-lhe Pedro, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estárter. Toma-o e dá por mim e por ti. Olha que interessante, Jesus estava ensinando para Pedro que nós devemos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Deus, ele é fiel para cumprir, né, os seus regulamentos, e também nos ensina a cumprir os nossos deveres. Existem os nossos deveres e também os nossos direitos. E Jesus foi ali e fez um milagre. Através do peixe foi lá, honrou, né, o seu tributo, né, o seu compromisso. Que essa palavra do Evangelho de Mateus 17 possa ficar marcada no seu coração. Tenho certeza que Deus falará muito mais quando você ouvir e meditar cada versículo que foi lido. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.